bom poder estar aqui de novo. E é um período que, entre um assunto e outro, que nos leva ao exercício, né? Que nos leva à reflexão desse tema, que é tão importante para nós aqui, que vamos tentar compartilhar um pouquinho daquilo que a gente refletiu nesses últimos dias. Que Jesus possa nos amparar, nos orientar, nos incluir, para a gente sedimentar esses assuntos que toda terça-feira a gente estuda aqui, né? E levá-los para o nosso dia a dia, né? Que é o grande desafio. Eu quero lembrar das cinco matérias que estão contidas no Evangelho. Lá na introdução a gente resgata isso, né? Na introdução do Evangelho. Eles são divididos, os assuntos, né? As palavras que a igreja adotou como dogmas, as profecias, os milagres, os atos comuns da vida de Jesus e o ensino moral. O Evangelho todo trabalhado em cima dos ensinamentos morais de Jesus. Humberto Campos, na introdução do Boa Nova, ele fala que há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E ele pede para Jesus para ele se situar no meio desses últimos, para que ele consiga então estar mais próximo de Jesus. Não é só o esclarecimento, o Evangelho no coração é que nos aproxima, né, de Jesus. Ele foi todo bondade, todo caridade, todo acolhimento, né, e o Evangelho dele nos mostra isso. E quando a gente vai estudar sobre fora da caridade não há salvação, que é o tema da noite, a gente não consegue, são tantos temas, são tantas particularidades dentro desse tema dentro do Evangelho, que eu sei que não existem coincidências, ele foi colocado exatamente no meio do Evangelho. Se a gente abrir no meio mesmo, nós vamos achar daqui, no meio, exatamente no meio. Fora da caridade não há salvação. Aqui, exatamente no meio. Por que ele está exatamente no meio? Porque é o cerne, é a essência, é o que nós temos que ter, é o ponto principal, está no meio. Nós estudamos sobre as aflições, que é o segundo maior capítulo, depois vimos no mesmo dia que a coletânea de preces espíritas, né, logo depois de Pedi obtereis, lá no capítulo 28, que é o amparo, né, é o bálsamo do lado da aflição, né, é esse contato com Deus. Então, hoje, um capítulo interessante, 8 páginas, mas que está no meio, no centro dessa obra, né? Lá de abril de 1864. Então, didaticamente, ele também é muito perfeito, porque quando a gente olha a introdução, os 4 itens da introdução, a gente vê o capítulo 1, não vim destruir a lei, depois, meu reino é deste mundo, lá há muitas moradas na casa do meu pai, capítulo 3, ele vai andando, né, capítulo 4, ninguém pode pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, vai falar sobre a reencarnação. Aí depois vem o 5, as aflições, e o 6, o Cristo Consolador. São temas conceituais que vai nos explicar sobre as diferentes moradas, né, os diferentes mundos, as revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, conceitos, mas que a partir do capítulo 7, quando a gente vai falar das bem-aventuranças, e aí 8 e 9, idem, né, bem-aventurados que têm puro coração, os brandos e os pacíficos, já começa a trabalhar valores, comportamentos que vão nos levar lá no capítulo 15, nos preparando para esse tema da caridade, né? Lá no 11 ele fala de amor ao próximo, depois o 12 estende o amor ao próximo por amor aos inimigos, capítulo 12. Então, ele vai nos preparando para chegar nesse ponto. Caridade. E o próprio Kardec não batiza o capítulo como fora da caridade, não há salvação. Ele fala isso lá na Revista Espírita. E quando a gente fala do Kardec, a gente tem aquela ideia, né, de razão, de seriedade, de bom senso, de equilíbrio. No Viagens Espíritas, em
1862, tem um trecho onde o Kardec é defrontado por uma situação que é colocada para ele, se 3 casas espíritas começassem a se degladiar, a discutir sobre determinado assunto, do lado de qual casa ele ficaria, né? E aí, todo mundo da casa que tem razão, da casa em que o bom senso prevaleça, ele não vai ficar na casa que não tem. Ele acha, se isso é muito estranho, isso seria muito triste, uma situação dessa, mas eu ficaria da casa que tivesse mais caridade. Então, esse livro, essa obra mostra um Kardec extremamente caridoso, sentimento, diferente dessa imagem que foi construída do Kardec como uma pessoa fria, equilibrada, porém extremamente razão, e não é. Kardec ele fala da caridade o tempo todo como a condição, como condição única, né? Sinônimos de caridade, compaixão, bondade, altruísmo, benevolência, piedade, misericórdia, beneficência. Mas se a gente puder converter isso tudo numa palavrinha só, 4 letrinhas: amor. Então, caridade é igual amor. Materializando esse conceito, 400 anos antes de Jesus, 399 para ser mais exato, Sócrates, e ele é trazido no item 4 da introdução, a doutrina de Sócrates e Platão, da similaridade dessa doutrina com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, eu gosto desse conceito porque ele nos aproxima. Eu estou desenvolvendo o conceito da caridade e ela é igual ao amor, né? E o Sócrates ele traz esse conceito de amor que nos deixa mais próximo dessa matéria, né? Porque fica subjetivo, fica amplo demais e a gente consegue detalhar um pouquinho. E a descrição dele é romântica, ela é poética. Ele fala lá assim, que o amor está por toda parte na natureza. Olha, então ele consegue trazer para mais próximo do nosso entendimento. Que sentimento é esse? Que energia é essa que emana de Deus, né? Disperso na criação, no universo, através do fluido cósmico universal. Então o amor ele permeia por todas as coisas, tá? Então ele está por toda parte da natureza, é isso que o Sócrates fala, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. O que sustenta o movimento dos astros é o amor de Deus. Sustenta, coordena o movimento dos astros. Que força é essa? É o amor que orna a natureza e seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. Sócrates falando. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Olha o que o Sócrates falou. Ele dá calma ao mar, silêncio aos ventos, sono à dor. Então o amor ele é um elemento que é emanado por Deus, que nos envolve toda a criação, perpassa por nós somos formados de amor. Se é um fluido, nós somos formados de amor. É o que Sócrates falou, e o Kardec trouxe essa doutrina para mostrar a similaridade. Eu não vou entrar nela, porque ela fala da reencarnação, aí são outros assuntos, mas o amor, que é igual à caridade, nós conseguimos entender pelo conceito, né? Ele fala lá no item 12, o próprio Sócrates, que a gente não deve retribuir injustiças com outras injustiças, nem fazer mal algum. E o Kardec fala, está vendo aí? Não está aí o princípio da caridade? Então, ele busca, está vendo como é que o amor então é igual à caridade? O próprio Sócrates pega o princípio do Sócrates, o próprio Kardec pega o princípio do Sócrates e estabelece que amor é igual à caridade, né? Então, é uma reflexão que a gente precisa trazer para entender que a caridade não é
um dos caminhos que nos leva de volta ao Criador, que nos leva à nossa redenção, à nossa transformação. Não é um dos caminhos, é o único caminho. É o único caminho. Então, refletir sobre esse tema, por isso ele está no centro do Evangelho. É a espinha dorsal, é o porquê da nossa estadia aqui. Ela é ampla, ela é multivariada nas suas expressões, na sua aplicação prática. Mas nós temos que sair de uma posição de orgulho e egoísmo e nos movimentarmos para aqueles conceitos todos, benevolência, indulgência, o próprio amor. Então, é o grande desafio, esse deslocamento desse lugar que nós estamos para um outro lugar de proximidade com o Criador através do exercício e prática da caridade. Ela está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 879, quando o Kardec perguntou qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Que caráter desse homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Os Espíritos respondem em duas linhas. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, que foi a encarnação do amor, né? Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Está vendo? Em duas linhas você tem justiça, amor e caridade. O Haroldo tem uma palestra que ele fala, o Haroldo ele traduziu a Bíblia, né, do hebraico, tudo, e tem uma palavrinha que ele cita, e já estou esses três conceitos se resumem numa única palavra, ela é aplicada a cada. No inglês eu tenho uma palavra para cada conceito. Sedaká. É a palavrinha que tudo é sedaká: amor, justiça e caridade. Não há distinção desses sentimentos. Eles se materializam, se confundem num só. Então, e essa resposta dos Espíritos consolida isso, né? Amor, justiça e caridade, como um conceito só. Então, o capítulo 15 deixa isso muito claro, é a condição única. Ela abrange todas as outras: indulgência, justiça, benevolência. O mandamento maior, também, que é um dos itens desse mesmo capítulo, lá no finalzinho dele, ele fala que nós não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Ele repete de novo: fora da caridade não há salvação. E não é só filosófico, não pode ser só contemplativo. Nós precisamos entender que não pode ser contemplativo. Nós viemos aqui exatamente para isso, unicamente para a nossa transformação íntima, para a nossa reforma moral. E é isso que tem que nos movimentar todo dia. Nós nos perdemos com as miragens, as ilusões, as paixões, e corremos atrás disso, de repente, nossa, não é essa estrada, é essa, e a gente volta e tenta seguir de novo aquele caminho. Mas as ilusões da transitoriedade da vida material nos perde, nos prende, nos envolve, e nós esquecemos. Muitas vezes a fé ainda não tão desenvolvida nos faz a gente esquecer disso, e nós não conseguimos entregar com tanta fluidez, com tanta confiança, fica parecendo, pelo nosso orgulho exacerbado, fica parecendo que não, tem que fazer a minha parte? Tenho, claro, mas é muito pequena frente à grandeza do todo, quando essa mão nos guia, quando essa intuição nos guia, nos leva. Quando a gente exercita isso, a gente vê de pronto o benefício que é. Nós vamos ler um texto depois do Chico. O Paulo ele estabelece lá aos Coríntios, né, a primeira epístola aos Coríntios, ele estabelece a famosa frase, né, que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou o sino que tine. Então, se eu distribuísse a minha fortuna aos pobres, ele fala que a caridade é benigna, é sofredora, ela é resiliente, ela é paciente, né? Esse trecho dele é fantástico, que é usado lá também no capítulo 7,
E o Kardec trabalha esse conceito. O Kardec ele usa do item, capítulo 13, né, dessa epístola, do item 1 ao 7. O item 1 ao 7, né? Ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse dom da profecia, ainda que distribuísse toda a minha fortuna, a caridade é sofredora e benigna, não trata com indecência, não busca os seus interesses, ela não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu arrisquei a trazer o item 8 também. Kardec trouxe o 7, mas eu acho que o 8 tem muito sentido para o nosso tema. A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas, cessarão. Ainda que haja ciência, desaparecerá. Permanecerá o quê? A caridade. Então, acho que o item 8 é importante também. Kardec me perdoa, coloquei na sequência do raciocínio dele aqui. Então, ele entende que ele compreendeu essa verdade, né? Ele estabelece, inclusive, que a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente dessas três virtudes. Está acima da fé e da esperança. O Chico fala que se eu praticar a caridade, eu não preciso de religião. Ele fala isso. Hoje, conversando com um amigo, cara, eu preciso achar um caminho, eu não me dei bem na igreja tal, no centro tal, não sei o quê. Eu falei, relaxa, pratica a caridade só. Não, você vai lá para a minha religião, proselitismo. Não, nós não saímos, nós não temos essa obrigação de sair fazendo proselitismo. Não, nossa obrigação é sair e dar o exemplo. É sair e praticar os valores que nós aprendemos aqui na casa. É retribuir ao Pai entregando para o nosso semelhante, de várias maneiras. Nós vamos falar assim, a gente tende a pensar na caridade como caridade material, né? Ela é bem mais ampla. Eu vou recheando aqui, nosso tempo é curto, eu vou recheando com alguns pontos. Tem uma obra, depois eu fui saber, todo mundo já conhecia a obra, menos eu, mas tudo bem. Cheguei em casa, gente, vocês já ouviram falar daquele cara do Gary Chapman, que ele fez as 5 linguagens do amor, os meus queridos? Claro que eu já, todo mundo sabe disso. Eu acho que eu estava dando notícia maravilhosa, né? Minha filha de 15 anos, você não sabia? Sabia até sua linguagem. já tinha até definido a minha. Em 92, esse cara escreveu esse livro. Existem, acho que 30, 40, 50 linguagens. Ele resumiu em 5 linguagens do amor. Não falamos que caridade de amor? Como é que eu vou dar uma cesta básica para cá? Uma jantinha lá? Essa jantinha é sua. Não vai ter sentido para ela, ela vai achar legal. Se a linguagem dela for dar e receber presentes, que é uma das linguagens. Eu sei que é. Mas também tem que. Ela é muito atos de serviço, a gente já falou sobre esse assunto. As 5 linguagens que o Chapman trouxe, é um pastor batista, ele tem 80, só para vocês entenderem, 86 anos, é vivo lá nos Estados Unidos. Ele é filósofo e pastor. E ele trabalha com resgate de casais na igreja. Ele tem uma tarefa assim, junto aos casais. Essa obra dele trafega muito nesse ambiente, para os relacionamentos, para a família. Ele fala muito disso. E nós tivemos um treinamento esses dias. Um dos itens que eu pude reter desse treinamento foi esse: as 5 linguagens. É amor, é caridade. Quando eu entendo a linguagem dos que estão à minha volta, não só do meu companheiro, ele fala das linguagens de amor para os jovens, para o solteiro, para os casados. Ele explora esse assunto e direciona para várias situações das pessoas, né? Primeira linguagem, palavras de afirmação. Eu expresso o meu sentimento de amor através de palavras. A pessoa que está ao meu lado, ela valoriza essa expressão de amor através das palavras. Não, mas eu não consigo, tenho dificuldade de expressar os meus sentimentos por palavras. Talvez a minha característica não seja essa. Eu consigo falar em outra linguagem. Tempo de qualidade. Está comigo, nosso tempo é extremamente saudável, produtivo. O tempo de qualidade dela pode não ser o meu. Eu vou tempo de qualidade, vamos fazer esporte, vamos nadar, vamos correr. O meu tempo de qualidade não é isso. Eu gosto de fazer outras coisas, entender se essa é a característica, o que eu entrego e recebo dentro das características dessas linguagens. Dar e receber presentes.
Não estamos falando de joia, de carro, de apartamento, não. Daqui a pouco você levou alguma coisa. Lá no Malawi tem um pessoal que acha que uma florzinha é presente. Nós estamos no projeto da padaria lá, então eu vou usar esse exemplo. Talvez aqui tenha que ser algo de mais valor. Chocolate. Chocolate, por exemplo, não é tão caro. E você consegue simbolizar o presente? Tá ali, não, o recado está dado. Então, atos de serviço. Pô, chegou em casa, o varal está estendido, a roupa está lavada, a janta está sentando no fogão, ou está sendo feita. Cada um tem uma forma de enxergar esses atos de amor. Teve um dia que eu saí da palestra, saí todo motivado, estava ouvindo o livro do cara, né? Cheguei em casa, estava na escada, tirando o mofo do teto do quarto. Eu tinha pedido um monte de leite, não tinha ido. Pô, mas é a linguagem dela, atos de serviço, sai com remédio para todo mundo, vitamina para todo mundo, achando que está quente, é atos de serviço, é uma linguagem de amor. Então, vou entregar a linguagem de amor, vou fazer a limpeza do teto, estão pedindo, então eu não vou fazer. Então, entender isso e botar isso em prática. Amor, caridade, dentro de casa, é uma extensão disso. Eu fico na minha posição, um rei que tem que ser servido, eu não faço nada, não expresso. O último ponto, toque físico, um abraço, toque no ombro. Meu amigo, o que você está sentindo? E aí, toque. Pode ter valor, pode demonstrar afetividade, segurança para quem está recebendo, se a linguagem de amor dele for essa. Se não for, não encosta. Na Luísa, não encosta. Não é a linguagem dela. Ela exige tempo de qualidade. Atos de serviço não adianta. Pô, ela é minha secretária, se eu sou meu secretário, eu não quero isso, eu quero. Você sabe da minha vida? Você sabe o que se passa? Vocês sabem o que eu estou vivendo? É tempo de qualidade. Não, atos de serviço vai sair na rotina, mas não é o que pesa. Eu faço essa leitura correta do meu companheiro, entrego isso para ele. Caridade. Caridade. Isso em qualquer ambiente que eu frequento, que eu trafego. O fulano gosta de ouvir uma palavra de conforto. Ele é palavra de afirmação. Então eu vou entregar o que ele sente, que ele percebe como auxílio. É caridade. Fora da caridade é uma salvação. Eu preciso pensar nisso o tempo todo. Está no cerne. É a lição do meio. É a lição do meio. Então tem que ser pensado o tempo todo. É difícil nos deslocarmos? É difícil. Quem falou que é fácil? Mas é um exercício contínuo. Né? Trazendo para a mediunidade, não podemos deixar de falar do Manuel Filomeno de Miranda. Perfeição. Para quem estuda mediunidade, tem que ler os livros do Manuel Filomeno de Miranda. Caridade, mediunidade. Fora da caridade não é salvação. Quem está trilhando esse caminho da mediunidade é caridade o tempo todo. É comportamento de caridade o tempo todo. Não é só na hora da reunião mediúnica. Porque se for na hora da reunião mediúnica e eu for um esclarecedor, um orientador, e não praticar aquilo, eu não vou dar conta. Eu vou ouvir, você não faz isso. Você está me pedindo para fazer por quê? Quem é o senhor para falar disso para mim? Aliás, o senhor ontem. E aí eu tenho que sair correndo da sala. Esse cara eu vou sair correndo. Para não ficar pior. Eu não vou ter lastro. Nós vamos falar do lastro aqui, um textinho bem resumidinho no final, para a gente refletir. O que o Manuel Filomeno de Miranda fala lá no Vivência Mediúnica? Não se pode conceber médium fora das lides da caridade. Não existe, é incompatível. É um outro ser, não pode ser um médium. O médium, está falando aqui de médium extensivo. Mas se todos nós somos médios, porque nós influenciamos e somos influenciados, a conta está com a gente. Não se pode conceber médium fora das lides da caridade. Descomprometido com as necessidades da sua época, mas sim junto aos sofredores, enxugando lágrimas, apontando rumos, tornando-se Cirineu. Quem lembra de Simão Cirineu? Que os soldados romanos pediram para ajudar a carregar a cruz de Jesus? Estava lá. Para os que caminham ao peso da cruz, das próprias expiações e provas. O médium é o porta-voz da esperança. É como filamento de lâmpada que deve encandecer-se sob o influxo da energia divina.
Nós somos um filamento de lâmpada que vamos iluminar, que vamos encandecer. Não é LED, não, vamos esquentar. Aquela lâmpada raiz, encandecer. Sobre qual influxo? Da energia divina. Para que a luz rompa as trevas, ainda que nesse mister se imole, experimentando, porém, a alegria da doação. Mesmo que eu me imole, mesmo que eu me sacrifique, experimentar a alegria da doação vale a pena, faz valer a pena, faz ter sentido. Então, olha que perfeição, trazendo o tema caridade, para a gente não esquecer de falar dessa estação mediúnica, que nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, convivemos com esse assunto. Então, a caridade em casa, as linguagens do amor, fazendo uma reflexão rápida, para que eu seja uma pessoa melhor, entendendo a linguagem do amor, a minha e a dos meus semelhantes. Eu estou querendo sair um pouco só do tema caridade material, para expandir um pouco mais esse raciocínio, passando pela estação da mediunidade, que é caridade, médium e caridade. Não tem, é incompatível dissociar esse conceito, mediunidade e caridade. E, indo para o final, 8 horas, vamos ter? Mediunidade e caridade. Quem que tem que vir para a mesa? Chico Xavier. Tem algumas observações dele aqui que eu achei importante trazer, o médium na vivência da caridade. E isso aqui, vivido, traz resultado. Nós experimentamos isso esses dias. Pegamos um trecho aqui e vamos botar em prática, vamos sentir se a teoria nos assiste, nos suporta, nos faz sentido, para não ficar no contemplativo, para não ficar só na reflexão, para não ficar só no maravilhoso. Vamos viver, vamos praticar isso e sentir isso. O que o Chico fala em 10 itens? A caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Então, Chico, depoimentos dele, tá? Não é nem recado de espírito. Quando eu ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, cometia erro, estava o tempo todo sendo corrigido. O Emmanuel levanta você, volta lá, fala com ela. Não, corre aqui. Não, disciplina. O tempo todo moldado. E ele foi dócil. A argila foi dócil e foi moldada. Ele procurava a caridade à periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre com aborrecimento pelos erros, pelas imperfeições, ele ia para a periferia, para conversar com as pessoas. Não tinha um caminhão aqui de cesta junto, ele ia levar a presença. Ele sentava meu irmão, me fala aí, o que está acontecendo? Vou deslocar da minha zona de conforto e vou até quem está sofrendo. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem da consolação e o conforto espiritual de quem me achava carente. Sempre. Olha, gente, são recados práticos, são testemunhos práticos, palpáveis e que dão resultado para nós mesmos. É até egoísta falar assim, mas você vai fazer o bem. A gente fala, não, quem mais recebe somos nós. A gente tem domínio popular, né? Até a gente aprender a fazer o bem, pela entrega. Eu paro um pouquinho no 3 e volto lá no Francesco, aquele filme do Francisco de Assis, em que ele começa a se sensibilizar com o que estava acontecendo à volta, e ele vê a Clara, é um testemunho da Clara a respeito do Francisco. Ela adora ele. Escuta, o que você está fazendo aí? Estou distribuindo pães, estou fazendo a caridade. Ele, você está fazendo isso por você? Você não está fazendo por eles. Por você. Então, é um princípio. E aí ela faz a reflexão e fala, de fato, eu fazia porque minha mãe me ensinou, minha família me ensinou. Mas nós vamos transportar, nós vamos sair desse por nós mesmos e a entrega pura para o próximo. Eu pensava comigo, meu Deus, a minha vida não é tão inútil assim. As pessoas se alegravam com a minha presença e eu me sentava com elas e ficávamos longos minutos conversando, éramos iguais.
Ali eu pensava em muita coisa, aqueles irmãos e irmãs ignoravam o meu mundo de lutas, as críticas que eu recebia, as calúnias, os ataques da imprensa. Era ignorado, a incompreensão dos companheiros. Eu voltava refeito para casa. Isso é o Chico falando, gente, pelo amor de Deus. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. O sorriso daquela gente me acompanhava, aquelas senhoras pobres me abençoavam. O médium que vive distante da vivência da caridade não possui retaguarda. O Emmanuel me ensinou isso. Isso é o Chico falando. Ele me dizia: Chico, deixemos os nossos escritos. Para, a página mediúnica pode esperar um pouco. É hora de você se reabastecer. Vamos para a periferia. Parava e ia. Só que ele não sabia se eu ia com ele ou ele ia comigo, eu não sei. Quando na minha cabeça eu já tinha me esquecido tudo, eu voltava para a psicografia. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o próprio vínculo com a sua própria espiritualidade. Então é o único caminho. E esses dias são angústias, incertezas, pressão, muita coisa, etc. Cara, pede para juntar os pães ali, vamos fazer uma garrafa de café. Vamos sair da rotina, da jantinha, etc. Muito bom, nos reabastecemos, abraço. Me dá você vai entregar a janta? Não, me dá um abraço primeiro. Abraça. Está lá, na condição de rua. Na hora que a caminhonete para na área de grama, no meio do lagoinho, ele já sai gritando: benefício, benefício, benefício! E surgem pessoas assim que você não imagina de onde saem. De repente tem antes era uma fila, agora é uma roda. E tem a prece antes da jantinha. De repente você vai entregar a jantinha: irmão, eu quero a jantinha, mas você me dá um abraço? Ou faz uma oração comigo aqui, com o rosto perto de mim, me acolhe, eu estou desesperado. Eu tenho fome de Deus, eu tenho fome de espírito, de essência, me acolhe. Aí se abraça, quando não chora junto. Vamos sair desse circuito, vamos fazer um café da manhã? Então vamos, pega as coisas lá, coisa simples, doação mesmo que sobrou de ontem, não tem nada, nem muito, é o trabalho só. De repente para lá, a garrafa de café, colocar açúcar no café, mas vai assim mesmo. E o café, gente, nunca ninguém trouxe o café para mim aqui. Ah, vem um cara no domingo aí, mas nunca ninguém trouxe. De repente, aquela angústia, a tensão nervosa, cadê? Eu voltava reabastecido, eu voltava refeito para casa. E é fato. Ela me pergunta: você estava mal, o que houve? Fora da caridade não há salvação. Eu repeti isso. Uma das obras do Ala Ricos Espíritos, de 1862, Kardec fala num trecho que essa frase precisa estar estampada na casa espírita. Hashtag fica a dica. Fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação. Tem que ser a bandeira que nos move, não a contemplação. Estava lá, se tivesse falado para mim que fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e o próprio Chico, se tivesse falado para mim que fora do espiritismo não há salvação, eu teria sido procurado outro caminho. Felizmente ele falou fora da caridade não há salvação, e eu o adoto como bandeira. Lá. Por isso, volto no começo, o ensinamento moral que o Evangelho traz é a bandeira que abriga todas as religiões, é a bandeira que abriga todos os cultos. Não tem dissensão, não tem briga, não tem o que discutir, porque é o ensinamento moral de Jesus, que foi caridade. É a luz que veio trazer o caminho, que é a caridade. Nós temos que pôr isso na cabeça e sair praticando isso. As linguagens do amor nos ajudam em casa, vamos pensar? Palavras de afirmação, dar e receber presentes, atos de serviço, tempo de qualidade, última,
palavras de afirmação, dar e receber presentes, ato de serviço, tempo de qualidade, toque físico, um abraço, um toque, uma pegada. Né? Então os companheiros vão assustar, se eu sei a linguagem dele é toque físico. Ô José, vem cá, não, você está. Vai se sentir acolhido. Ou trouxe fora da caridade. Não há salvação. Não é conceito. É vida prática. É o que nós temos que buscar toda hora. Desde o momento que a gente abre o olho, o momento que a gente vai. É o recado que foi trazido para nós hoje. A gente reflete isso. Jesus nos abençoe e nos ajude nesse propósito, nessa trilha. Obrigado. O tempo é curto, mas eu acho que